bem-vindos a mais um mergulho profundo. Eu estou super animado hoje, porque, bom, a nossa missão é desmistificar uma das palavras que mais são usadas e talvez abusadas, no mundo corporativo. Ah, com certeza. Olá para quem nos escuta. E é aquela palavra que está em toda reunião de diretoria, né? A famosa estratégia. Exatamente, a tal da estratégia. Mas antes, imagina a seguinte cena. Uma rede de varejo gigante, gastando, milhões e milhões para abrir novas lojas físicas enormes. Com vitrines reluzentes, piso de mármore, aquela coisa toda. Isso. Sendo que, ao mesmo tempo, os consumidores estão todos migrando em massa para o comércio eletrônico. De uma forma totalmente irreversível, diga-se de passagem. Pois é. De cara, parece uma total falta de planejamento, sabe? Uma cegueira coletiva da empresa. Mas olha, o mais assustador não é isso. O mais assustador é que eles achavam que sabiam o que estavam fazendo. Sim, eles tinham um plano. Na verdade, tinha lá um documento de, 100 páginas, lindamente encadernado, cheio de gráficos coloridos. E o título na capa era bem grande. A Estratégia. Nossa! E esse é talvez o maior paradoxo que a gente vê no mundo dos negócios hoje em dia. Nós temos esses planos exaustivos, aquelas metas de crescimento agressivas, visões que mandam imprimir nas paredes dos escritórios. Aham. Os famosos quadros de missão, visão e valores. Exato. E aí chamam tudo isso de estratégia. Mas, se a gente for olhar de perto, o que existe ali é frequentemente só uma lista de desejos, e muito bem embalada em jargões. É. A palavra estratégia virou quase um cobertor confortável para esconder a falta total de direção. Virou mesmo. E é por isso que a nossa exploração de hoje importa tanto para quem está ouvindo. A gente vai entrar nesse território que todo mundo acha que conhece, mas que quase ninguém domina de verdade. É separar o que é um plano realista daquela retórica completamente vazia. Com certeza. E para guiar esse nosso papo, a nossa fonte central hoje é o resumo do aplicativo Book do aclamado livro Estratégia Boa, Estratégia Ruim, do autor Richard P. Rummelt. Vale muito a pena a gente contextualizar o peso desse autor, porque o Rummelt não é um palestrante motivacional querendo vender fórmula mágica de sucesso, sabe? Não, longe disso. Ele é um professor emérito lá da UCLA, tem doutorado por Harvard. O cara construiu uma carreira de décadas dando consultoria para corporações globais, exército, órgãos do governo. É um currículo de peso. Muito. E a marca registrada dele é justamente uma rigidez analítica quase impiedosa. Ele não tem paciência nenhuma para jargão corporativo, ele quer entender a mecânica da coisa. Que torna esse material vital para qualquer pessoa, né? Seja quem lidera uma equipe enorme ou quem está tentando montar um negocinho do zero, ou até planejando a própria carreira. Sem dúvida, porque no fundo todo mundo já está exausto daquelas metas grandiosas que desmoronam no primeiro problema. Certo, vamos desvendar isso então. Antes de construir o que é o sucesso, a gente precisa limpar o terreno, né? O Rummelt argumenta que o primeiro passo é a gente aprender a diagnosticar a má estratégia, porque ela não é só a ausência de uma estratégia boa, ela é uma força ativa. Uma força que destrói valor, na verdade. Exatamente. E o primeiro grande sintoma que ele aponta dessa doença é o que ele chama de o vazio. Tá, e esse vazio seria aquela linguagem corporativa que soa incrivelmente inteligente, mas que, na prática, não diz absolutamente nada. É bem por aí. Sabe quando você lê a missão de uma empresa e está escrito algo como nosso objetivo é ser a principal fornecedora de soluções sinérgicas e inovadoras no mercado global? Nossa, soa majestoso, né? Mas o que a empresa faz? Ela vende software? Fabrica parafuso? Planta batata? Pois é impossível saber. E o que é fascinante aqui é que essa é a essência do vazio. É usar palavras de efeito e conceitos totalmente abstratos para fingir que existe um autopensamento analítico ali. Entendi. E a liderança faz isso quando não sabe como resolver um problema real, né? Eles se escondem atrás das palavras bonitas. Exato. O vazio encobre essa falha de bater de frente com os desafios. Fingir que o obstáculo não existe não faz ele sumir. Se o plano ignora a maior dificuldade da empresa, é só um castelo de areia. Isso me lembra de outra armadilha que o texto traz. A confusão enorme entre meta e estratégia. Ah, essa é clássica. Dizer, vamos aumentar a nossa participação de mercado,
em 20% no ano que vem. Isso soa tão comum nas reuniões. Mas por que isso não é estratégia? Porque isso é só o destino. Não é o caminho para chegar lá, sabe? Pense num jogo de xadrez. O desejo de ganhar a partida é a sua meta. Aham. A estratégia é como você vai mover as peças para encurralar o rei do outro lado. Então, quando um líder diz que vai crescer 20%, ele só está expressando um desejo financeiro. Ele não está dizendo como vai superar o concorrente, nem qual produto vai trazer esse crescimento todo. Nem quem vai comprar o produto. Deixa tudo no ar. Deixa eu tentar uma analogia aqui. Seria tipo, confundir meta com estratégia é como tentar viajar usando só força de vontade? Como assim? Dizer que quero ir para a praia é a neta. Mas se eu não tenho mapa, não olhei o trânsito, não vi se tem gasolina no carro, eu não tenho estratégia nenhuma. Eu só tenho o desejo de estar na praia. Uma analogia simples, mas muito real. E por que isso acontece tanto, né? Não é que as pessoas nas empresas sejam incapazes. É que estabelecer uma direção de verdade exige fazer escolhas difíceis. E escolher algo significa deixar outra coisa de lado. Sim, priorizar uma coisa inevitavelmente vai desagradar alguém, um diretor, um departamento. Então, há mais estratégia prolifera porque é muito mais fácil aprovar uma lista vaga que deixa todo mundo feliz. Do que comprar a briga de dizer, olha, a gente vai cortar o dinheiro daqui para investir ali. Exato. Evitar o desconforto é o caminho mais fácil. Bom, aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque se esses jargões e desejos são os sintomas, qual é o remédio? Por onde a gente começa? Segundo Hummelt, a base de tudo é o que ele chama de núcleo estratégico, ou o kernel. E o primeiro pilar desse núcleo é o diagnóstico. Ou seja, olhar para a realidade nua e crua sem filtro. Isso, o diagnóstico é a avaliação clínica mesmo para identificar qual é o problema crítico, não os sintomas superficiais, a doença de verdade. E o resumo do book menciona ferramentas clássicas para isso, tipo a análise SWOT. Que é aquela de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, né? Exatamente. Mas o segredo está em como usar. Porque, vamos ser sinceros, a maioria das empresas adora ficar horas falando só das forças e das oportunidades. É super agradável. Claro, ninguém quer ser o estraga-prazeres da reunião. É lá no W da sigla, nas fraquezas, que a má estratégia se esconde. Com certeza. Se conectarmos isso ao cenário geral que a gente vinha falando, é por isso que ignorar desafios é tão perigoso. O diagnóstico real obriga a liderança a admitir coisas que doem. Tipo, nossa tecnologia tá ficando velha, ou os jovens não ligam a mínima para nossa marca. E sem colocar o dedo nessa ferida, qualquer estratégia vira ficção. Outra ferramenta que o material cita é a dos 5 porquês. Essa eu achei fascinante. É perguntar por quê, repetidamente, até chegar na raiz, né? Tipo, as vendas caíram. Por quê? Ah, porque o produto lançou tarde. Por quê? Porque a engenharia atrasou. Por quê? E vai indo. Parece até uma sessão de terapia corporativa, sabe? Onde ninguém na sala quer admitir que a equipe não tem a capacidade necessária. O verdadeiro problema aparece lá na quinta pergunta. Essa comparação com terapia é ótima, porque a dor de descobrir a verdade é bem real dentro das empresas. Muitas vezes a resposta lá no fundo é: nossa cultura pune quem aponta os erros. Uau! Isso é profundo. E o diagnóstico também olha para fora. As 5 forças de Porter, por exemplo, ajudam a ver as pressões externas. Às vezes, o seu maior risco não é o concorrente que está do lado, mas sim o fato de você depender de um único fornecedor de microchips lá na Ásia. Verdade. Se o cara aumentar o preço amanhã, a sua margem de lucro some de cara. Exatamente. Então, o diagnóstico mapeia toda essa fragilidade. Mas, peraí. Se o diagnóstico mapeia a doença, ele sozinho não cura o paciente, certo? Saber que o teto da casa está caindo não impede a chuva de molhar o sofá. Certo. O que vem depois dessa fase de encarar a verdade? Aí a gente entra no segundo pilar, a política orientadora. Ela é a ponte, é ela que conecta a complexidade desse diagnóstico com a ação prática. Mas ela é tipo um manual de instruções detalhado? Não. É uma diretriz de alto nível. Uma regra geral que vai dar os limites de atuação para resolver aquele problema que você acabou de diagnosticar. Deixa eu ver se peguei. Seria como as muretas de proteção, aqueles guardrails numa estrada perigosa na montanha? Ah, gostei disso. A mureta não vai frear o seu carro, não vai acelerar nem virar o volante para você, mas ela garante que, independente da marcha que você usar, a empresa se mantenha na pista certa.
longe do precipício. É uma imagem perfeita. Ela restringe as opções, mas de um jeito positivo. E o Rumelt diz que uma boa política orientadora tem que ser 3 coisas: coerente com o diagnóstico, acionável, ou seja, caber no orçamento e na capacidade da empresa, e flexível. Flexível porque a estrada vai mudar e vai ter buraco novo, né? Exato. Mas olha, isso levanta uma questão importante sobre a implementação. O resumo traz um contraste incrível entre a Apple e a Kodak. A Apple, todo mundo conhece a política. Sim, foco total em inovação e design pensado para o usuário. Isso mudou desde o software até o jeito que a loja física deles é construída. Isso. Mas a Kodak, a história que a gente sempre ouve é que eles eram os dinossauros que não viram a fotografia digital chegando. Pois é, que eles dormiram no ponto enquanto o mundo mudava. Mas isso é um mito gigantesco. Eles não foram pegos de surpresa. O diagnóstico deles foi impecável. Para você ter noção, foram os próprios engenheiros da Kodak que inventaram a primeira câmera digital lá nos anos 70. Espera, sério? Eles inventaram o negócio e ainda assim faliram por causa do digital? Como isso é possível? Porque a ponte quebrou. Eles tinham o diagnóstico, mas falharam miseravelmente na política orientadora. Toda a estrutura deles, a cultura, o lucro, tudo vinha da venda de filme fotográfico e produto químico. E eles não quiseram abrir mão disso. Exatamente. A política orientadora continuou focada em proteger aquele legado do filme. Em vez de usar a descoberta que eles mesmos fizeram para liderar o futuro, eles tentaram atrasar o digital para não perder a venda dos rolos de filme. Nossa, de cair o queixo. Eles sabiam a doença, estavam segurando o remédio na mão, mas decidiram continuar tomando o remédio antigo porque ele era mais doce. Perfeito. Faltou a coragem de destruir o próprio modelo de negócios antes que um concorrente fizesse isso por eles. Então, diagnosticar o problema e ter a coragem de criar uma política para agir em cima dele são coisas muito diferentes. O que nos leva ao terceiro e último pilar, imagino. Porque até agora a gente diagnosticou e botou as muretas na estrada. Mas o carro ainda não andou. Tudo está só na teoria. Pois é, o terceiro pilar são as ações coerentes. É a hora que a estratégia finalmente toca o chão. São os passos práticos, os investimentos que dão vida à política orientadora. E a palavra-chave é coerente. Então, no fim das contas, o que tudo isso significa? Significa que não dá para ter cada departamento atirando para um lado diferente. Tem que ser um esforço coordenado, todo mundo caminhando junto para o mesmo objetivo. O que me faz pensar que a arte de fazer uma boa estratégia é, no fundo, a arte de dizer não, né? Com certeza, é a parte mais difícil. Se a gente precisa focar todos os recursos numa direção só, a verdadeira prova de que temos uma estratégia é a quantidade de projetos incríveis, ideias brilhantes que a gente tem que trancar na gaveta para o plano principal dar certo. E é aí que o clima nas empresas fica tenso, porque a dispersão de esforço é o grande inimigo. Se o seu marketing lança uma campanha de luxo e exclusividade, mas o pessoal da engenharia está focado em cortar custo usando material barato, As ações não são nada coerentes. elas se anulam. A empresa gasta uma fortuna dos dois lados e fica estagnada no meio do caminho. Sabe, a galera gosta de usar a metáfora de uma orquestra para explicar isso, de trabalhar junto. Mas escutando você falar, acho essa ideia poética demais. É muito pacífica, né? Demais. A orquestra pressupõe que todo mundo já quer tocar a mesma música. Mas na vida real, no corporativo, é tudo muito mais conflituoso. Eu concordo. Uma metáfora muito mais próxima da realidade que o Romeu te descreve seria a de uma ponte suspensa, tipo a Golden Gate, sabe? Uma ponte de aço enorme. Isso. A resistência de uma ponte dessas não vem só da qualidade do aço. Vem da tensão calculada milimetricamente entre todos aqueles cabos. O diagnóstico é você entender o peso dos carros e a força do vento. A política orientadora é a planta da ponte. E as ações coerentes são os cabos de fato. Exatamente. Se uma equipe puxar um cabo para o norte com toda a força e o departamento vizinho puxar o cabo deles para o sul, não importa o quão maravilhoso era o projeto no papel, a ponte cai sob o próprio peso. Todos os vetores de força precisam estar alinhados. Cara, essa imagem da ponte suspensa é muito boa. Se um lado puxa errado, a estrutura inteira corre risco. Isso amarra muito bem tudo o que a gente discutiu hoje. É um modelo que exige muito rigor, sabe? Para recapitular, a gente pegou aquela má estratégia cheia de jargões vazios que confunde desejo com ação
e substituiu-o pelo trio do Hummelt. Um diagnóstico que seja brutalmente honesto, uma política orientadora bem clara e ações coerentes que forçam a organização inteira a priorizar e remar para o mesmo lado. Exatamente. E o que eu acho mais incrível nesse framework analítico é que ele não serve só para CEO de empresa bilionária. Longe disso. É muito aplicável para a nossa vida. Sim, para o jeito que a gente aloca o nosso tempo, a nossa energia emocional num projeto pequeno ou até nos nossos estudos e carreira. Separar um desejo vago do caminho real que a gente precisa trilhar é uma lição universal, né? Exige parar de olhar tudo com otimismo cego e aceitar os dados reais, mesmo quando eles incomodam. Principalmente quando eles incomodam. Bom, para fechar a nossa exploração de hoje, eu queria deixar uma reflexão para quem está nos ouvindo. Uma provocação que vai um pouquinho além do texto. Ah, adoro provocações. Manda lá. Se a gente acabou de ver que a maior falha das empresas gigantes é a covardia de não encarar as verdades difíceis, escondendo isso atrás de metas lindas. Em quais áreas da nossa própria vida a gente está fazendo a mesma coisa, Nossa, profundo. né? Quantas vezes a gente trata um desejo vago, tipo, quero ser mais saudável, ou quero ter mais sucesso, como se fosse um plano de verdade? Será que a gente não usa essas frases bonitas só para evitar a dor de diagnosticar com os 5 porquês os nossos próprios hábitos ruins? É uma excelente pergunta para se fazer no espelho. E não tem resposta fácil. Não tem mesmo. Mas vale a pena investigar. Fica aqui o convite para todo mundo continuar questionando o óbvio. E até o nosso próximo mergulho. Até lá, pessoal!